Olá, salve, salve, boas-vindas para todos vocês que estão ou nos ouvindo ou nos assistindo. Aqui, Rogério Baber, da MH Consult, ao meu lado, Cíntia Martins. Tudo bem, Cíntia? Tudo ótimo, nesse dia maravilhoso, recebendo um convidado especial. Muito legal, beleza. E eu quero agradecer mais uma vez quem fica nos nossos bastidores aqui, Tiago Santos. Sem ele, essa mágica aqui não acontece. Obrigado, Tiago. E para você que obviamente não tem como saber, Tiago fez uma cirurgia no dente e está aqui tomando picolé para tentar resolver o problema dele. Nem fala hoje, ele só bate palma e acena aqui para chamar nossa atenção. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo seu apoio e sua disposição. E a gente está aqui num momento inusitado, com um convidado ilustre, para falar sobre confiança e resultados. Leandro Pacheco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gratidão aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um momento muito especial mesmo estar aqui e poder fazer esse bate-papo com vocês. Muito bem, o Leandro é o diretor-geral da Tegotec Brasil. Tá? Quantos anos lá já, Leandro? Esse ano eu completo 12 anos de Tegotec. 12 anos de empresa, que legal. E eu convidei o Leandro junto com a Cíntia aqui. Leandro, nosso cliente também. Depois eu conto outra peripécia sobre Leandro, não vou falar agora, né? Tenho Falo medo. depois, né? Isso que Falo eu depois. conhecer das pessoas. Muito bem. E o Leandro, nosso cliente, a gente já fez trabalho com ele lá, e tem um ponto que ele está procurando aplicar de maneira veemente com a equipe e tem a ver com as histórias dele, que você já conhece o nosso podcast, Histórias que nos Fascinam, e ele vai falar sobre confiança e resultados. Mas antes disso, Leandro, conta para a turma aí, quem é Leandro na versão de Leandro fevereiro de 2026, que a gente grava esse podcast. Versão nova, começando o ano com a versão nova, né? Mas o Leandro, sendo o Leandro, é o Leandro que busca crescimento pessoal, é o Leandro que quer deixar alguma coisa nesse mundo melhor do que ele encontrou. Basicamente isso, é me desenvolver e ajudar quem estiver perto de mim e quem eu alcançar se desenvolver também. Muito bem, como é que você apareceu na vida da Tego e a Tego na sua? Conta aí pra gente. Isso começou um pouco antes, né? Eu estou, na verdade, no mercado de ferramentas de corte, metal cutting, né, há 32 anos. Eu comecei lá nos primórdios, com 21 anos, ainda quando estudava na ET Lauro Gomes, fazia técnico em desenhos de projetos. E de lá para cá eu fui desenvolvendo uma carreira disso aí. Foi um professor da ET que me chamou, o Silvio, um abraço para ele também, se estiver vendo a gente, se vê a gente. Ele me convidou para ser um vendedor dele numa distribuição que ele estava abrindo. Isso daí em 1994, tinha 21 anos. E eu olhei para ele e falei, cara, mas vendedor? Eu estou estudando para ser projetista, estou estudando para trabalhar com projeto mecânico. Ele falou, não, vem, você vai ver, você tem jeito, tal, você conversa bem. Eu falei, imagina, eu tenho vergonha de falar no telefone. Eu gaguejo para falar no telefone, como é que eu vou? Falou, vem comigo. Aceitei, estava desempregado na época. Aceitei e ele falou, legal, vamos lá. Cheguei no primeiro dia de trabalho, não tinha nada. Ele pegou e falou assim, ó, tá aqui o catálogo, tá aqui a lista de preço. Naquela época era o bloco de pedido com papel carbonado para entregar a idade, né? E falou, vamos visitar cliente comigo. Ele tinha um Fusca amarelo caindo aos pedaços, que você tinha que colocar a famosa pano molhado na bomba de gasolina para ele pegar. E foi visitar cliente com ele nessa primeira semana. E nessa primeira semana foi acontecendo as coisas, foi visitando, foi entendendo, e falou, só fica do meu lado e escuta. E ele foi um professor para mim, né? E hoje, se parar para pensar, eu voltando agora falando com você, vem a base que realmente ele foi uma das bases de inspiração para mim, para eu tocar minha carreira até hoje, principalmente em valores, né? Uma pessoa extremamente correta que me trouxe valores. Então, isso é uma base que eu vejo que é importante para um profissional que começa, ter alguém de referência de valores perto dele, porque a tendência é ele seguir o líder, né? Deixa eu aproveitar e pegar um gancho disso aí, que eu acho muito interessante. Outro dia eu ouvi de um executivo sênior dizendo o seguinte, eu não tenho nada contra home office, pelo contrário, sou muito a favor, eu acho que isso ajuda na produtividade. Mas na hora que você está precisando desenvolver talentos e ou mesmo sucessores, nada substitui o contato tete a tete. Exatamente. O que você acha a respeito disso?
Eu concordo plenamente, porque como é que você desenvolve alguém no home office? Não existe isso. Para mim, não cabe, eu não consigo entender um desenvolvimento de uma pessoa dentro do home office. No decorrer da minha carreira, passaram muitas pessoas por mim, e antes da pandemia, praticamente inviável, impensável falar de trabalhar home office. Eram poucas pessoas, poucos profissionais que trabalhavam no home office. Na pandemia veio esse conceito, a Tegotec trabalhou 45 dias em home office e depois no critério de plantão. Voltamos rapidamente, por quê? Porque a gente sentiu que o contato, lógico, dentro dos protocolos de segurança, revezando pessoas do mesmo setor, mas se percebeu, assim, que as pessoas queriam estar juntas, as pessoas querem conviver, né? Em coincidência que você falou hoje, eu vi um podcast no caminho para cá falando sobre isso, realmente, sobre o quanto as pessoas ficam engajadas pelo contato físico do dia a dia no trabalho e por ter amizades e ter amigos dentro do trabalho. Quanto mais a pessoa se sente confortável, quanto mais ela se sente acolhida, ela se desenvolve melhor. Então, o home office não traz isso. Eu vejo pessoas que estão no home office e sequer conhecem o chefe. Como é que o chefe desenvolve uma pessoa dessa? Só resultado? Resultado frio? Não existe. Para mim, não existe. E isso tem a ver com o tema que a gente, o core, né? Já vamos entrar nele aqui, que é a questão da confiança, né? Porque a confiança, quando você tem uma conexão presencial, ela tem características que elas superam questões à distância. Não que à distância não pode haver confiança, mas tem coisas que elas são implícitas, elas não estão num procedimento ou num processo propriamente dito, né? Mas a confiança, eu me atrevo a dizer que ela não começou lá com o Silvio, né? Quando é que foi o momento que você falou assim, cara, isso aqui é importante para mim, essa tal de confiança faz sentido? É, quando é que isso começou a fazer parte da tua essência, né? Que eu percebo que você traz isso com muita veemência, essa questão do valor confiança, pode chamar até, algumas empresas chamam até de competência, mas como é que isso começou a te tocar a ponto de influenciar no seu papel como líder? Não tem como dizer que não veio da base familiar, né? Começa por aí, né? A gente teve uma base familiar muito legal, uma família tradicional católica italiana, com origem italiana, tios, primos, padrinhos, vó, todo mundo numa base familiar de confiança. A gente era um ambiente seguro, era um ambiente que a gente tinha as desavenças, como toda família briga no dia da macarronada, né? Pelo bife, pelo pedaço da coxa do frango, mas se confiava em todo mundo, né? E a minha decisão de carreira, quando eu decidi fazer quando eu decidi trabalhar com projetos mecânicos lá, com 17, 18 anos de idade, foi referenciado aos nossos tios, os tios que eram engenheiros na Volkswagen, outro engenheiro na Pirelli, outro era um chefe de manutenção na Scania, e eram pessoas que estavam no metal mecânico se dando bem. Então a referência que a gente tinha era, minha mãe falava, pô, seu tio estudou na ET e tá bem, vai estudar na ET. E aí naquela época você não tem aquela questão da confiança só, você tem a confiança e não tem o poder de decisão claro para você, do que você quer, do que você não quer. Então fala, pô, isso aqui é confiável, eu vou nisso. Eu fiz isso, estudei. O primeiro dia de meu emprego dentro da Otis Elevadores, quando entrei no setor de projetos, que tinha 30 e poucas pranchetas, uma do lado da outra, assim, parecia uma linha de produção de prancheta, eu olhei para aquilo e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vi que eu não tomei a decisão correta porque eu não confiei no meu instinto de o que eu quero para mim. E aí, felizmente, aí, nessa sequência entrou o Silvio e essa história que eu te contei, que me levou para o caminho da minha profissão, do que eu sabia fazer, do que eu gostaria de fazer. Então, eu confiei no Silvio, eu confiei na família, claro, e a intenção da família era que a gente prosperasse, era que a gente fosse engenheiro, que era o que era bom na época, mas eu fui vendo que ser vendedor era melhor que ser engenheiro naquele momento. Então, sua vocação, antes de ser o diretor da Tegotec, é um vendedor, é isso? É um vendedor. E o que vendas tem a ver com confiança? Conta para nós. Tudo. Absolutamente tudo. Ninguém vende se for um picareta. Você tem que passar confiança, você tem que conhecer do seu produto, você tem que saber o que você está falando, você tem que entender a necessidade do cliente e oferecer o certo para ele. Não adianta oferecer
um canivete para você se você precisa de uma arma, por exemplo. Você não vai para uma guerra com um canivete, você vai para uma guerra com uma arma. Então, se você não conhece teu cliente, se você não conhece teu produto, se você não entende o teu papel como vendedor, e isso leva, né, esse é um jargão que a gente vem das épocas aí, e quando a gente falava antigamente que era vendedor, era meio assim, não deu certo na vida, foi ser vendedor. Né? E hoje você vê que é completamente ao contrário, né? E principalmente o meu nicho, que é um nicho técnico, então não é simplesmente vender, eu não vou vender palha de aço, não vou concorrer com a Bombril, eu concorro com outras empresas de tecnologia. Então meu produto é técnico, mais uma necessidade de confiar no produto, você tem que confiar no produto, você tem que confiar na empresa que você trabalha, você tem que saber vender o produto e você tem que ganhar a confiança do cliente. Como? Hoje eu deixo claro para todo mundo, levando valor agregado para ele. Levando solução. Ô, Cíntia, você que vende consultoria aqui para nós na MH, o que você acha dessa tal de confiança aí? Como é que é isso no teu dia a dia também? Vou dizer, Leandro, que a gente vende confiança, né? Porque quando você ouve a necessidade do cliente e você realmente se conecta com esse cliente, quer entregar aquilo que ele espera, a expectativa dele, é a confiança que você está estabelecendo ali de que a gente vai, sob medida, oferecer aquilo que ele precisa. E nesse processo, inclusive, quando eu sentei aqui no lugar de vendedora para você, eu tenho uma situação peculiar para contar que me chamou muita atenção, Leandro. Não sei se você vai se lembrar, mas a primeira reunião que tivemos, ao abrir a câmera, era você com o seu time para passar para mim a demanda que vocês tinham. Isso é raríssimo acontecer. E foi muito legal porque você deu voz para que todos me contassem, né, sobre aquela demanda que era uma convenção de vendas, né, que vocês estavam preparando, e você deixou que cada um contasse um pouquinho da sua percepção e da necessidade para aquele encontro. E isso fez com que a gente conseguisse construir uma proposta super assertiva e sob medida, e me fez entender o quanto você não só estabelece essa confiança com o seu time na prática, de dar esse espaço e voz e deixar que eles conduzissem a necessidade, mas também esse olhar de desenvolvedor, né, de um líder desenvolvedor, que pelo visto você começou com uma inspiração logo cedo, né? Mas demorou para eu entender isso, né? E isso que acontece hoje da gestão compartilhada, e eu sim compartilho com todos os meus gestores, né? Eu tenho um grupo de 5 gestores e todas as decisões são tomadas em conjunto. Claro que a responsabilidade final é minha e eu sempre digo. Só que eles têm hoje a consciência, a responsabilidade e o comprometimento de entender que as decisões dele é para o sistema. O sistema Teigotech hoje, que é onde eu estou, o sistema Teigotech tem que ganhar. Porque se o sistema não ganhar, a gente perde também. O sistema tem que ser alimentado, ele tem que ser fortalecido, ele tem que ser robusto para ele devolver para a gente o que a gente quer, que é os benefícios pessoais que a gente quer, profissional e pessoalmente. Não é só remuneração, é ganho de carreira, é satisfação pessoal. Então, eles hoje entendem o seguinte, as decisões são em conjuntos por isso, porque é para o bem comum, primeiro do sistema Teigotech, segundo para todos os colaboradores, clientes e a cadeia como um todo. Mas eu demorei para chegar nisso, né? Eu demorei dos meus 21 anos lá com o Silvio até os 42 anos, quando eu saí da outra empresa que eu trabalhei 20 anos, uma concorrente sueca, e tomei a decisão de mudar para a Teigotech. E aí vou também lembrar uma coisa que o Rogério não vai lembrar, mas ele fez uma visita na antiga empresa que eu trabalhei sueca, uma vez eu convidei ele e apresentei ele para a nossa diretoria. Lá era um gerente de vendas, né? Um gerente nacional de vendas. E ele participou de uma reunião lá já com a gente, e no final, na saída, ele falou, você está muito à frente desses caras. Você tem que procurar voar mais alto, né? Você tem uma pegada diferente, porque a gente participou de uma reunião parecida com essa, onde aquele diretor também deixou a gente participar da reunião e colocar. E ele fez uma avaliação rápida e eu fiquei com aquilo na cabeça. Inconscientemente, na época, porque não foi logo ali que eu mudei, mas uns 2 ou 3 anos depois veio o ponto de vista e falar, eu tô aqui e o que eu tô construindo? O que eu tô fazendo aqui? Eu estagnei. Eu cheguei num patamar que eu estava confortável, que eu dominava todos os processos, que eu trazia resultado para a empresa, mas o Leandro estava morrendo. Eu não estava me desenvolvendo, eu não estava tendo desafio, não estava tendo alguma coisa que fala, isso aí eu não sei, preciso aprender e vou fazer. Não tinha, não procurava. E aí começou a surgir as oportunidades fora, a Teigotech foi uma delas, e eu aceitei o desafio. E aí, em janeiro de 2014,
eu fui para a Tergotec do Brasil para ser gerente nacional de vendas. Passei 5 meses com o diretor que estava na época. Depois de 5 meses o grupo decidiu desligar ele e eu assumi a Tego. Aí dali para frente o bicho pegou. Porque aí foi uma mudança radical para mim. Tinha 42 anos. E eu falei, pô, e agora? Agora eu sou diretor da coisa toda, né? Pra não falar outra palavra. Falei, e agora? Então agora eu tenho que me desenvolver. E aí, coincidentemente, nesse mesmo momento, eu passei 5 meses, foram 5 meses muito difíceis, porque foi muito difícil. Ele sabia que ele estava para perder o emprego, eu fui contratado para substituir ele, não sabia que tinha sido contratado para substituir ele. Ah, você não sabia? Eu não sabia, eu fui contratado para ser gerente nacional de vendas. Eu fui pelo desafio de começar um trabalho numa empresa menor que a empresa que eu estava, mas para construir um resultado de vendas, para desenvolver uma equipe de vendas e trazer o resultado que cabia a mim para a empresa. E aí, nessa transição, foi extremamente hostil a minha relação com ele, foi bem difícil. Mas quando acabou, eu tive que me reinventar. E aí, coincidentemente, um conhecido meu, um colega meu, me ofereceu participar de um treinamento chamado Leader Training. E foi uma virada de chave para mim, assim. É um treinamento de impacto, com base em PNL, em várias situações de emoções. Mas ele trouxe uma reflexão para mim, porque eu tinha passado por um momento de dificuldade que eu nunca tinha passado na minha vida, nos 20 anos de carreira na outra empresa. Que era um clima hostil de pessoas que não se podia confiar, que eram pessoas que queriam só o bem comum, não estava preocupado com o sistema e cada um que se matasse para conseguir o seu e se eu puder te matar, eu te mato. É como você brinca com a história do mamute. Eu tinha que correr mais que você, não mais que o mamute. E eu fiz treinamento e falou, cara, tudo isso que você passou agora foi muito leve, agora você está resiliente para muita coisa. E eu virei a chave principalmente pela parte do comportamento. Porque eu vim até então muito focado, muito confiante em mim em relação à parte técnica. Eu sabia tudo de vendas, eu sabia do produto, eu sabia da empresa. Mas eu entendi que eu tinha que mudar meu comportamento, minhas atitudes e os meus hábitos para me transformar no diretor da Tergotec. E esse processo começou lá em 2014 e vai até hoje. Né? Um pouco antes a gente estava aqui no café, eu falei para vocês, eu estou passando por um momento de me reinventar agora para trabalhar o quê? A base da confiança com as pessoas. Se as pessoas não confiam em você, elas não vão andar junto com você. Se as pessoas não entenderem que o propósito dela e o seu é parecido, elas não vão andar junto. Então eu tenho trabalhado muito claro isso, e aí tem que trabalhar o meu comportamento, a minha abordagem, a minha autoridade, que não é para ser autoridade, é para ser liderança, é para ser inspiração. Então eu venho passando por um processo muito grande de entender as diferentes pessoas e tentar tratar todas dentro da necessidade, dentro do sistema Tergotec, mas cada uma dentro da sua particularidade. Muito bem. Ô, Thiago, você confia em mim, cara? Ele não está podendo responder, conforme eu te falei. Ele fez um joinha bem confiante. Então, conforme eu falei, ele está sem microfone, obviamente, e também não pode responder por causa da cirurgia que ele fez. E ele fez um joinha, o Leandro falou que foi confiante. Eu fiquei com dúvida, depois nós vamos checar isso. Mas eu confio muito em você, viu, Thiago? Obrigado, cara. Até ele rir, dói. Mas eu queria trazer um pouco de concretude para isso. Porque, para mim, esse assunto ele é tão sério e não tem procedimento. Não tem aula na faculdade não tem PowerPoint que resolve isso. Né? A confiança se sente. Só que ela se sente em função de percepções que estão pairando no ambiente. E, geralmente, deve-se a comportamentos demonstrados, que não necessariamente verbalizados, mas comportamentos. Será que você consegue trazer algumas questões práticas do que é essa mudança que você está se referindo, que até então falou, poxa, eu era uma pessoa mais técnica, mais orientada, o foco mais puramente em resultado, não que hoje não seja focado em resultado, mas você está fazendo essa mescla, entendendo o impacto da confiança na geração de resultados. Você pode trazer alguns exemplos aí desses comportamentos? Posso. Começar por uma reunião gerencial. Uma vez por mês, a gente faz uma reunião gerencial, onde cada gerente tem que trazer os resultados do departamento, da entrega do mês, do acumulado do ano, e se existe um plano de ação condizente para continuar o resultado. Essas reuniões eram do dia inteiro.
ela praticamente durava o dia inteiro, era massiva, era cansativa, era estressante, as pessoas vêm, principalmente quem vem com resultado negativo, vem já naquela defensiva, pô, vai sobrar para mim, pô, o Leandro vai me jantar aqui, vou me expor. E aí você começa a entender que o seu comportamento em relação a isso ameniza, não acaba, mas ameniza essa tensão da outra pessoa. E ela baixa o mecanismo de defesa dela e começa a permitir que você se comunique com ela, que você passe para ela, que ela consegue te ouvir. Eu já tive reuniões que eu vi gestor que estava ali, mas não estava ali. Tão frustrado, tão indignado de estar ali com o resultado negativo e o colega do lado com o resultado bom. E é pessoal, não adianta. Se fosse ao contrário, talvez o outro gestor estivesse mais tranquilo. E eu entendo isso, porque eu passei por isso também. E eu também não tinha essa maturidade de falar, pô, estou devendo, mas estou trabalhando, estou fazendo, sei o que tem que ser feito e nós vamos reverter o resultado. Para o cara ter essa frieza de conseguir racionalizar isso aí, a emoção dele tem que estar muito boa. E dentro do dia a dia, vendedor, problema, cliente, processo errado, evolução de vendas, o gerente vira uma bomba relógio. E aí vem para uma reunião de diretoria para ser cobrado do resultado que me entregou. Então, eu mudei a minha forma de abordar a reunião, de me posicionar, me doutrino bastante, me policio bastante, porque eu também tenho uma energia acelerada, eu penso rápido. Se a pessoa quer explanar muito detalhadamente as coisas, eu peço para resumir, mas eu faço isso de uma forma diferente hoje, uma forma de acolher, de falar, tá, quero entender. Né? Eu tinha essa intenção, mas eu não demonstrava na minha fala, nas minhas atitudes. A minha intenção é entender você e seguir junto. Só que eu não conseguia chegar na consciência para a pessoa ter isso. Pô, não, o Leandro está comigo. Ele está pegando no meu pé, ele está me cobrando, mas ele quer que eu entregue o resultado, ele quer que eu prospere, ele quer que eu comemore uma conquista. Eu não estou conseguindo. E aí o que acontece? Quando o cara tranca para isso e se defende, ele não abre e não consegue raciocinar nas ações, e sim só na defesa. Então eu percebi essa mudança, né, não só na equipe de gestores, mas na equipe de vendas também, porque eu sou muito próximo da equipe de vendas, né? E os gestores falam, pô, Leandro, você não tem ideia da sua ação, da sua autoridade com a equipe quando você fala alguma coisa, dependendo de como você fala. Então eu uso muito aquela do Cortella, né? Não escuto o que você fala porque vejo o que você faz. Então tenho feito e agido mais do que falado. Normalmente eu falava, queria explicar pro cara, não, você não tá me entendendo, é isso aqui, você não tá vendo isso aqui, você não tá vendo aquilo lá. Começava a falar pro cara o que o cara não tava fazendo. Mudou um pouquinho. Por que você acha que você não tá entregando? O que você acha que você não tá conseguindo fazer o seu trabalho? O que você acha que tá faltando? O que precisa melhorar? O que precisa excluir? O que precisa incluir nas ações? Fazer o cara pensar. Eu acho que esse é o ponto. Eu pensava pelas pessoas. E hoje eu faço o cara pensar. Inclusive eu gosto de citar uma pesquisa que diz que o líder impacta mais a saúde mental do seu colaborador do que o próprio terapeuta. Sim. Né? Então, isso que você está dizendo são exemplos de falas que a gente ouve realmente de outros clientes também, de como é desafiador fazer com que essa liderança compreenda essas nuances das diferenças entre pessoas, da forma que elas estão e reagem frente aos desafios e tudo mais. Aí minha pergunta para você você traz muito um olhar para o seu autodesenvolvimento. Fala um pouquinho do que você busca, que fontes você busca aí para esse autodesenvolvimento, para essa autoconsciência, porque você o tempo todo traz na sua fala que você está numa constante de olhar para dentro. Como isso é importante, né? Antes de buscar fora, eu tenho aprendido e tenho melhorado isso na minha autoanálise. O que me ajudou bastante nisso, né, foi uma das passagens de desenvolvimento que me ajudou muito, foi estudar psicanálise. Eu sou formado em psicanalista clínico e não exerço a função porque meu foco é a Tergotec. Mas a psicanálise me trouxe, antes de entender para atender alguém ou para ser psicanalista de alguém, é ser meu psicanalista. O curso ele tem uma abordagem muito grande sobre o autoanálise. A autoanálise é fundamental. E isso me trouxe a ferramenta, me trouxe o desenvolvimento de fazer autoanálise, de olhar para mim de uma forma crítica, mas não dura,
porque não adianta a gente ser duro com a gente querer se cobrar e ficar se martirizando, se chicoteando, e sim, olha, pô, tô fazendo isso, não tô tendo resultado, tem que mudar o curso dessa ação, tem que mudar o curso desse comportamento. Então, a psicanálise ajudou bastante nisso, né? E também tem um conceito que eu falo para todos os meus gestores, para todo mundo que pergunta de desenvolvimento para mim. Procure pessoas mais capacitadas, com maior conhecimento e com experiências diferentes das suas. Então, encosta perto de pessoas que vão te trazer, que vão te agregar valor. Ah, não vou encostar perto de pessoas que não têm para agregar? Não, aí eu me coloco na pessoa que eu posso agregar para ele. Mas para eu me desenvolver, eu tenho que procurar pessoas que sabem mais que eu, que desenvolvem mais que eu, que têm performance melhor que a minha. Então eu busco isso sempre. Eu busco em redes sociais, busco com colegas de trabalho, busco mentorias, busco treinamentos diferentes, né? Eu sempre tenho que entender assim, a gente está num ambiente, está numa atmosfera. Por exemplo, estou num ambiente com a MH aqui, mas eu tenho que procurar mais outros ambientes de trabalho para ver novas inclusões, para ter novos contextos. Quanto mais contexto eu tiver, mais eu consigo pensar se o meu comportamento me ajuda ou não. Muito bem, deixa eu ver se eu consegui traduzir aqui muita coisa, o que você trouxe. Ainda bem que é bastante coisa, né? O primeiro ponto que você trouxe é intencionalidade, né? Então, vou pegar um exemplo. Não adianta eu ter a intenção de ir lá fazer uma caridade. Olha, fiz aqui a caridade e trouxe aqui um pacote para essa instituição carente. E aí eu quero postar imediatamente na rede social, olha como eu sou bom que eu fiz aqui. Porque a intenção de doar foi uma coisa, a intencionalidade foi me aparecer na rede. Exato. Então, estou entendendo que a intencionalidade é a legítima preocupação com o outro, certo? Sim. O outro ponto do teu comportamento que eu percebi na sua narrativa foi sobre a legítima curiosidade sobre o outro. Para que você está reforçando esse ponto? Para que você está insistindo nesse caminho? E fazer perguntas pelas quais provoquem a consciência do outro que ele precisa elaborar uma resposta ao invés de responder coisas pragmáticas. Você já fez do jeito que eu pedi também é uma pergunta, mas na verdade você está induzindo a uma afirmação num formato de pergunta. Exato. Né? E o outro ponto que eu acho que você falou do autodesenvolvimento, mas também provocar o desenvolvimento do outro ao fazer essas perguntas. Além do seu autodesenvolvimento, sim, o outro gerar uma curiosidade real a respeito de si para falar, opa, aqui eu preciso melhorar. E adorei essa questão de procurar gente melhor que a gente, né? Que tem muito a ver com a colaboração, né? Com a nossa vulnerabilização e a nossa humanização. Ele fala, eu não sei, isso eu não sei. Ainda mais na posição que você está, se você não tiver cercado de especialistas, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Exatamente. Muito bem. E como é que a galera recebe esse formato? Como é que você está percebendo? Óbvio que eu teria que chamar eles aqui para entrevistá-los, né? Sim. E espero que vocês, colegas da Tego, que aliás, um abraço para todos vocês, adorei trabalhar com vocês. Só não voltei ainda porque eu estou esperando o Leandro me chamar, tá, pessoal? Mas eu adorei trabalhar com vocês, inclusive contatos na rede social, muito legal, alguns de vocês me procuram. Mas eu vou perguntar para o Leandro, tá? No lugar de vocês. Como é que eles estão recebendo todo esse formato que não é comum, né? O que é comum é eu sou líder, eu sei o caminho, vamos lá, comando e controle, vamos por aqui, vamos por ali. Como é que está funcionando isso? O que está rolando? Um deles criou uma analogia para isso. É o Leandro do Velho Testamento e o Leandro do Novo Testamento. Eles falam que eu estou no Novo Testamento. Quando eu vou para o Velho Testamento, falou, Velho Testamento, você está indo para o Velho Testamento. Porque também tem um combinado. Porque assim, a gente cai nas armadilhas do nosso comportamento, do nosso hábito. A gente regride no nosso comportamento, hábito raiz, padrão. Então, o combinado com eles é que quando qualquer um de nós fugir do que a gente combinou de agir, de reagir, de tratar situações, um vai chegar para o outro e falou, vamos tomar um café? Depois a gente volta a conversar. E isso, em algumas situações, vem conversando. E eu combinei com eles também, pessoalmente com cada um deles. Quando você tomar tal decisão, se comportar de tal forma, eu te falo isso. Combinado? Beleza. E isso está acontecendo. Então, assim, além de ter essa questão de eu observar, de eu transformar, eu combinei isso com eles. Eu deixei claro para eles que eu estou buscando isso. Então, para quê? Para pedir a colaboração deles. Porque sozinho eu não faço também.
Não adianta eu querer mudar de comportamento e a primeira situação é bater boca com você, discutir e voltar para a raiz da autoridade. Então, tem que entender que tem uma linha tênue e que tem que ter alguém sempre apoiando a gente também, porque sozinho você não faz nada. E você estava até no começo falando sobre a questão da sua crença a respeito de estar junto para ampliar a confiança e tal, mas quer queira, quer não, se eu entendi, você e teu chefe fazem, vou colocar entre aspas, home office, porque na verdade seu chefe está na Coreia e você no Brasil, ou seja, você estando na sua casa fisicamente ou na Tego fisicamente, a relação é à distância, a relação é por um meio digital. Sim. O seu chefe é coreano, certo? Sim. Então, 2 perguntas. Primeiro, como é que essa questão de características da cultura coreana em relação à confiança? E segundo, como é que é lidar com essa relação de confiança à distância, independente de ele ser coreano ou não? Porque você trouxe uma premissa aqui da importância de estar junto fisicamente, mas com o seu chefe não dá. Fisicamente inviável. Como é que é isso na prática? Na verdade, eu falo pro time, eu sou o único que não tem um chefe para puxar a orelha aqui pessoalmente no dia a dia e me corrigir nas escorregadas, né? Mas a relação com o coreano, assim, eu comecei a ir para a Coreia em 2015, já todo ano eu vou para lá, inclusive vou para lá agora, e eu sempre aprendo alguma coisa com eles. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção em 2015, quando fui para lá, da cultura deles, é o respeito. Eles têm um respeito muito grande, um senso de organização muito grande em relação a receber uma pessoa. Eu cheguei no primeiro dia na Tegotec da Coreia e eles levaram a gente para conhecer todos os setores. Fui fazer um tour na empresa. Em cada setor que eu entrava, que se abria a porta, todo mundo levantava, ficava de frente para você e te cumprimentava. Enquanto a pessoa estava explicando o departamento, a pessoa estava parada olhando para mim, com um sorriso no rosto. Eu achei impressionante isso. Falei, pô, é o maior símbolo de seja bem-vindo possível que eu vi na minha vida, na minha carreira. E isso aconteceu em todos os setores. O outro ponto muito legal do coreano diferente do latino que você fala e eu falo, a gente fica falando e vira uma bagunça às vezes, né? Ele fala, eu falo, ele fica parado escutando. Eu brinco que o coreano é igual ao Nextel. Lembra a época do Nextel? Você não podia conversar, você tinha que falar e esperar o cara responder. É a mesma coisa, o coreano espera você falar, responde, dá a pausa, espera você responder, volta, não tem um bate-boca, não tem discussão. Eles respeitam a escuta. E escutar é um dos dons que a gente tem para absorver, para entender as coisas. Então, eles absorvem muito rápido. São muito sérios, são muito comprometidos. Odeiam, como japonês, errar. Né? Tem uma dificuldade em falar sobre o seu erro. Então, eu já aprendi isso com eles. Né? Foi interessante que aconteceu um exemplo muito legal lá. Ano passado, a gente estava lá com um grupo de clientes e eles foram fazer a demonstração de um produto. E deu alguma coisa errada, a ferramenta quebrou no meio da demonstração. Eles ficaram apavorados. Vira um formigueiro de gente, né? Vem chefe, vem todo mundo conversando. Vamos levar os clientes para um coffee e a gente resolve isso. Aí convidei os clientes para um coffee, voltei lá no rapaz responsável e falei assim, tá tudo bem. Não tá tudo bem, eu errei. Não, mas tá tudo bem, corrige. Coloca uma nova ferramenta e demonstra de novo. Mas posso fazer isso? Posso ter uma segunda? Claro que sim, eles vão entender. Lá fora acontece isso também, na produção, a ferramenta trabalhando pode quebrar. Você tem que ir lá corrigir, voltar a funcionar. Ele ficou olhando para mim, me agradeceu, não sei o que, foi lá, corrigiu, chamou todo mundo de volta, apresentou. Mas você vê o compromisso deles em fazer certo da primeira vez. E eu falo sempre isso para o pessoal, gente, por que a gente não olha, observa e trabalha sempre para fazer certo da primeira vez? Então, isso é o aprendizado que eu vim da Coreia. Fora a tecnologia, qualidade de produto, o serviço deles como um todo é muito, muito, muito elevado, sim. Então é uma referência muito grande de tecnologia, de aprendizado de cultura, junto. A tecnologia e cultura do coreano eles são muito resilientes, né? Eles foram destruídos 2 vezes pelo Japão. O Japão foi lá e destruiu a Coreia de uma vez, e na segunda vez, e você visita a Coreia hoje, é um país que tem a preservação da cultura, tem o palácio no meio da cidade que tem 1.500 anos e prédios de milhões de dólares construídos ao lado. Então tem um contraste e eles preservam a cultura. Templos budistas de 500 anos de existência completamente preservados. Então é bem legal ver esse choque cultural positivo
que me trouxe a convivência com o coreano. Eu gosto muito. Então, na verdade, só para eu entender, por exemplo, vamos supor que tem uma tomada de decisão de risco que você tenha que fazer e você precisa trocar uma ideia com o seu chefe. E, novamente, você está à distância. Você está por telefone, você está numa videoconferência. Sim. Como é que você, na prática, trabalha essa relação de confiança estando à distância? Primeiro, aprendendo como ele funciona, né? A gente tem que entender como as pessoas funcionam. Então, eu entendi o modus operandi dele, como é que ele quer receber as informações, como é que ele vê, como ele pensa em relação a determinados assuntos. E quando entra um assunto que é extremamente delicado, apesar de eu ter uma autonomia bem grande no Brasil, mas algumas coisas eu divido com ele. Então, eu vejo assim, que eu aprendi a informar ele no que eu preciso e a resposta é sempre positiva e automática. Raramente eu volto para casa com uma lição de casa, porque eu aprendi do começo, sim, voltava com lição de casa, eu fazia uma solicitação, vinha 4 pedidos diferentes de volta para eu fazer a lição de casa para depois entregar, mas conforme eu fui aprendendo a conversar com eles e entender eles, né, eles respondiam melhor. E eles são extremamente comprometidos em te dar um resultado. Se você explica a história direitinho, eu brinco com o pessoal lá no trigo e falo, quando eu vou explicar alguma coisa coreano, conta a história inteira. Não fala, eu preciso disso. Se você não explicar por que você não precisa, você precisa disso, ele vai entender o que ele quiser. Quando você explicar o contexto todo para ele, a chance dele entender na primeira vez é maior. Uhum. Então, é assim que eu trabalho com o meu chefe lá fora também. E aí os resultados são bons. Muito bem. Você queria fazer uma pergunta aí, Cíntia? Se você tinha alguma... se você tem a sensação, né, que nessa relação com a sua liderança de lá, você também se sente estimulado a se desenvolver, da mesma forma que você proporciona para o seu time. Sim, porque assim, todo ano é um desafio grande. O coreano, ele não para. Ele tem um poder de desenvolvimento de produto muito forte. No último lançamento de produto, eles lançaram 90 produtos no mesmo atacada. Eles levaram 1.000 pessoas para um teatro na Coreia, um dia inteiro de apresentação de produto. Então, essa dinâmica leva a gente a ter que ter também essa dinâmica aqui no Brasil, né? Então, para desenvolver o marketing, para desenvolver a força de vendas, para desenvolver as pessoas que estão envolvidas no resultado do produto, me desafia a seguir esse caminho. Excelente, excelente. E aí, você, citando essa relação que você tem com o teu líder à distância, porventura você tem pessoas, líderes seus gerentes, à distância também, né? Porque estão atendendo um cliente, por exemplo, no sul do país. Sim, tem gerência né? no sul. O que você espera desses profissionais que estão ali espalhados pelos clientes, do ponto de vista para... Eu vou traçar a liderança como um patamar X e ir para um patamar de X mais 2, mais 3, mais 4. O que você espera deles? Bom, o primeiro ponto é alinhamento em relação ao propósito. O propósito tem que estar alinhado. E isso a gente faz constantemente, todos os anos na revisão do planejamento estratégico, mas no dia a dia vivendo o propósito. Então, tá claro o propósito? A gente está alinhado? Faz sentido para você, para sua vida? Faz. Então, já virou um gerente da Tego, já virou um gestor. Daí para frente em que patamar de desenvolvimento essa pessoa está como gestor de pessoas, gestor de processos, gestor de situações. E desenvolver cada um deles no que cada um precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para você. Você falou gerente do Sul. Eu tenho um gerente que fica em Santa Catarina, que cobre 3 estados. Ele era um vendedor que eu promovia gerente. Excelente vendedor, agressivo, boa comunicação com os clientes, mas ele virou gestor. Começou tudo de novo. Quando você muda de função numa empresa, você começa do zero. A gente brinca que tem os Fs do desenvolvimento, né? Então, o F5 é o cara que está pronto para ir ser um diretor de outra empresa, por exemplo, ou me substituir. E o cara que saiu de vendedor e virou gerente é um F0. Começou do zero, um F1. Está começando um desenvolvimento como gestor. Então, eu trabalho e acompanho mesmo à distância e às vezes pontualmente, porque como aqui no Brasil é mais fácil, eu vou para lá, pego um voo, ele vem para cá, uma vez por mês está junto comigo. Então, a comunicação é constante, alinhada no propósito, e que a gente confia que a gente está indo para o mesmo caminho. Então, hoje, por exemplo, com esse gerente, tem uma relação de confiança extrema. O que eu falar, ele entende, o que ele dizer, eu entendo também. Por mais que aconteça uma discussão calorosa, e às vezes acontece, uma discordância, mas a divergência é positiva. No final, a gente se entende e vai tomar uma cachaça junto. Muito bom, muito bom.
Bom, como diz o filósofo, aprendi com o meu amigo Rafa, o nosso jornalista, o tempo ruge, né? E a gente está chegando ao final do nosso podcast, que o tempo vai passando e a gente não percebe. Conta aí para a turma quais são suas fontes. Da onde você bebe? Um filme, uma viagem, enfim, um livro. Quais são suas fontes? Eu tenho várias fontes, né? Para lembrar alguma que marca bastante, um dos livros que eu li, ele é bem complexo, foi o Rápido e Devagar. Esse livro também me trouxe essa questão de você entender o teu automático e o teu aprendizado, né? Eu assisto séries de negociações, eu assisto Suits, por exemplo, que é dos advogados, que fala muito de estratégia, pessoas, podcast, sigo muitos podcasts de liderança de pessoas. Recentemente estou seguindo a diretora de RH da CIMED. Ela escreveu o livro A Felicidade no Trabalho. Comprei esse livro, vou ler ele agora, porque eu achei bem legal. Então, assim, eu vou buscar nesse nicho de pessoas que estão buscando desenvolvimento, que estão buscando autoconhecimento e desenvolvimento de equipes. Eu estou muito focado nisso. Muito bem. E aí, Cíntia, gostou do papo? Legal. Eu fui participar já de algumas entregas com você no seu time, né? Eu acho que você realmente vive a prática disso tudo que você está falando. Você vê seu time engajado, motivado e grato, porque as pessoas percebem naquilo que eu acredito, inclusive somos seres integrais. Então, quando você está trabalhando no desenvolvimento, você não está trabalhando só esse funcionário, você está desenvolvendo ele como pessoa, como ser humano. E isso é um legado fantástico, né? Um propósito lindo. Então, eu admiro muito seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigado, agradeço. Eu falo para todo mundo, né, que trabalha comigo assim: o dia que você deixar a Tegotec, o que você quer deixar? Que história você quer deixar de você aqui dentro? Porque a gente não é eterno. Uma hora eu vou sair da Tegotec, as pessoas passaram pela Tegotec. Então, se você não acreditar no que você está fazendo, não faça. Uhum. Tem que fazer sentido, senão não vale a pena. Muito bem. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Bom, LinkedIn, Instagram. Eu não lembro de qual é o meu Instagram, meu LinkedIn, depois a gente pode colocar lá no... É leandro.s.pacheco no Instagram e no LinkedIn é Leandro Pacheco mesmo. Leandro Pacheco. Isso. Legal. Muito bem. E algum recado que você quer deixar para a turma, para quem está te ouvindo, para a tua equipe? Que continue buscando o seu desenvolvimento e que faça sentido a sua vida. Eu acho que tem que ter sentido. A gente vê pessoas entrando em depressão, pensando em suicídio, porque não consegue ver sentido na vida. Então, é uma dádiva você conseguir achar propósito e ver o sentido da vida. Tenha claro qual é o sentido da tua vida. Show de bola. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Obrigado. Quando você tiver, fala, queria falar desse assunto de novo. Está convidadíssimo para vir aqui. Legal. A equipe da Tego também, meus colegas, parceiros, os gerentes da Tego e colaborador da Tego, se quiser vir, estão convidados para estar aqui conosco. Faltou curiosidade. Eu deixei por último justamente para não interferir no seu viés que está nos assistindo e nos ouvindo. O Leandro, antes de ser o diretor-geral da Tego Tech Brasil, dessa carreira brilhante que ele acabou de falar, começando lá nos primórdios, o Leandro está com quantos anos, Leandro? Sim, vou fazer 54 esse ano. 54 esse ano, é um dos primos mais velhos, então, primo, você já entendeu. Além de tudo isso aí, é nosso primo, cara querido do coração, e essa relação desde criança aí, a gente junto, dando cabeçada, tentando crescer, aprender, e tem hora que funciona, tem hora que não funciona, assim como a vida é. Então, sou muito grato por você ter aceitado vir aqui. Agradeço. Muito grato por essa conexão que transcende relações comerciais e eu sou um abençoado por isso. Obrigado de coração. Eu agradeço, valeu. Muito bem, e para você que nos assiste e nos ouve, obrigado por estar mais nesse momento conosco. Espero que você se lembre disso, né? Confiança tem a ver com intencionalidade, perguntas abertas, curiosidade sobre o outro, autodesenvolvimento. Procure sempre gente melhor que você, que isso vai abrir fronteiras enormes na vida. Assim como o Leandro trouxe, eu corroboro, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui,
para vocês ouvirem de outros canais de comunicação, que não só o nosso da MH Consult. Já sabe, siga-nos nas redes sociais, mhconsult.com.br, também no nosso Instagram e LinkedIn. Um abração para todos e até a próxima. Valeu.